funk, son. Yeah! Everybody dance now! Let's go! Ho! Let's go! Rock! Fala, seus cabaços, tudo bem? Então, a gente está aqui na primeira edição do Pode Não, podcast do trabalho filosófico escolar. Vamos lá, a gente está aqui como apresentador, né, o principal aqui, Kaique Carvalho, Vinícius Marques, Fala, Adriano. Luca, Murilo Marques. e hoje, no nosso podcast, a gente vai falar sobre o livro Leviatã. Bem, eu sou o Luca, eu vou dar uma contextualização sobre o tema, né, do Thomas Hobbes. Eu vou falar um pouco sobre quem foi ele, sobre o livro Leviatã dele, e também sobre um conceito que ele defendia, que é o estado natureza. Bem, Thomas Hobbes foi um filósofo teórico e político que viveu entre 1588 e 1679. Ele é conhecido por suas obras filosóficas que abordam um tema político, abordam a física, abordam a matemática. E agora eu vou dar uma falada sobre a principal obra dele, assim, que eu acho que foi muito impactante na história e até hoje é retratada e relembrada, né? Que foi o Leviatã, que ele foi um livro que foi escrito em 1651. Ele é um tratado político que defende a monarquia absolutista, que seja uma pessoa só que toma decisões por todos. É uma decisão, defende as leis e tal. Sim. E ele descreve um contrato social como um pacto soberano e que cria o Estado para garantir a paz e a estabilidade. Então, seja, uma pessoa vai tomar conta do Estado para defender a paz e garantir a estabilidade. Podemos dizer que diz isso o livro Leviatã dele, que foi escrito em 1651. E agora falando um pouco sobre o conceito que ele defende do estado de natureza, é um conceito, né, filosófico que defende uma condição humana antes da formação da sociedade organizada e governada por leis. Segundo Hobbes, o estado de natureza é uma condição de guerra constante, onde os indivíduos lutam por recursos e segurança. Eu vou falar um pouquinho sobre a autopreservação, né, que gera o contrato social, porque para o Thomas Hobbes, o ponto de partida, né, o começo para fazer um governo, uma coisa assim, é uma condição que não existe governo, lei ou autoridade, né, porque no estado de natureza, o medo da morte, né, da violência, do desejo de sobreviver que cada pessoa tem, faz o homem perceber que é irracional permanecer nesse caos. É o que acontece por causa do estado de natureza, né? Que todo mundo é livre e igual, mas a igualdade gera competição entre as pessoas, porque a desconfiança sempre quer poder, né? Muitas Caótico, pessoas têm mais poder. Nem como dizem, né? O homem é o predador do próprio homem, né? Isso o demonstra a homem é o- vontade O homem é o acumulativa lobo do. do homem. Mano. Criando vários conflitos. Hoje, exemplo, a gente vê a guerra que está acontecendo pelo mundo. E é o medo da morte, né? A violência, o desejo, né? Que a pessoa tem de sobreviver. As pessoas querem garantir o seu lugar, praticamente, no mundo assim, desgovernado. E querem mostrar um poder, às vezes. Sim. Querem fazer uma demonstração. Tem meio que uma certa autopreservação, né? Cada pessoa por causa do governo dele. O homem, eles perceberam que é irracional permanecer nesse caos, né? Que é o que acontece. Porque surge a razão que indica as leis naturais, que é busca a paz e abrir a mão da parte de liberdade para garantir a segurança. Porque, né? Então todo mundo quer sobreviver lá. Então, para o Thomas Hobbes, o contrato social não é de acordo entre o povo e o povo governante, que é tipo que é o contrário, né? Tipo, e de acordo entre os próprios indivíduos, que as pessoas que vivem, decide obedecer o soberano para viver em segurança. Eles têm medo.
Bem, o Thomas Hobbes, no século XVII, eu acho que é 17, eu acho que não é 17, via o homem como um ser em constante conflito. Para ele, no estado de natureza, cada indivíduo vive em guerra contra todos os outros, uma guerra de todos contra todos. E nesse cenário que surge o Leviatã. Ele não é como uma criatura mística dos mares, mas é mais como uma metáfora do Estado soberano. É um gigante formado pela união de todos os indivíduos que entregam parte de sua liberdade em troca de segurança e a ordem. O soberano, que é esse corpo político, ele concentra em si o poder de todos, é absoluto e, pois sem autoridade central, o caos retorna e ia voltar a ser toda aquela bagunça de antes. E é indivisível, porque não pode haver dois poderes concorrendo sobre os mesmos homens, e é necessário porque apenas ele garante a paz, é como se fosse o mal necessário. O Leviatã não é apenas um governante, ele é a personificação do pacto social. Cada lei, cada decisão da justiça, a medida de segurança são expressões da vontade coletiva, representada por um único poder soberano. E o Hobbes, ele até diz que sem esse Estado, sem esse soberano, o homem retorna ao estado de natureza, onde a vida é solitária, pobre, sórdida, brutal e curta, como é uma frase que ele acaba dizendo isso. Ele então diz como se fosse um estado absolutista, né? É a melhor escolha, uma coisa mais organizada, diferente do estado de natureza que era antes. É esse medo dele que coloca nos outros que faz ter essa ordem. Garantir que Entendi. os outros sigam com equidade, né? Viva como Siga em uma na linha. sociedade. Ande na É linha. igual você falou, né? O mal maior. É o O mal maior, necessário. realmente um Mal necessário. Eu vou continuar um pouco mais sobre esse pensamento. Vou falar um pouco sobre a diferença da monarquia e da democracia. Como que ele vê as duas ideologias políticas, né? Bom, naquela época já estava começando a ter um pouco da febre da democracia, né? A democracia estava começando a se espalhar pela montanha e tal. E ele era um cara totalmente contra a democracia. Ele era um maluco que falava, não, democracia está errada. Por que ele diz que a democracia está errada? Porque ela é propensa à falha. Porque, dando um toque, né, ele fala que a democracia é uma falha e, por conta de decisões de muitas pessoas ao mesmo tempo. Enquanto a monarquia seria só seria mais simples, seria mais É um rápido. grande. Não tem É, como lidar com tudo de uma vez, né? Diferente da democracia, a monarquia seria basicamente o seguinte: aconteceu um problema, não vai precisar ter conselho, não vai precisar ter um monte de gente falar a opinião deles e tal. Não, vai ter um cara, vai ter o rei, né? Vai ter o Leviatã, vai ter aquela pessoa foda que vai falar, não, é assim que eu vou resolver esse problema. E acabou. Vai ser rápido, vai ser curto e vai ser grosso. Só que, diferente da democracia, né? Que é um pouco mais lenta, as coisas são mais, como pode dizer, como que é o nome da palavra? Mais burocráticas, mas um pouco mais trabalhado, é um pouco mais lenta as coisas são mais demoradas. Sem falar que a democracia, ela pode falhar, pode acontecer golpes a qualquer momento, pode acontecer de terem opiniões opostas, aí pode demorar anos para acontecer alguma coisa, Pode dar revolta. pode dar revolta Revolta, também. um grande problema que a gente pode observar nas democracias, né? Uma instabilidade entre o povo Aham. de um ser que vai governar essa nação, né? Ser político. E por conta da democracia também a gente vê muitas brigas de ideologias políticas de lados diferentes. É verdade. Porém, por isso que ele fala, né? Que o Hobbes fala que monarquia é a resposta, monarquia é a resposta certa para esse tipo de dúvida. Um cara louco, no mínimo, né? Uma ideia meio absurda, né? Uma ideia Imagina. meio extrema, vamos dizer. Extrema, assim. Imagina viver num mundo onde você não pode dar a sua. Onde você não pode escolher o seu futuro, né? Não tem, Você não serve. pode- não tem aquela colocar. liberdade. Meio que ele corta a sua liberdade, a sua ideia de vida. Ele dá a sua liberdade pra alguém, né? Esse é o contrato social que ele É. fala. Você entrega a sua liberdade pro Estado. Não é muito diferente do que a gente faz hoje, só que a gente ainda tem até um pouco de poder de escolha. Diferente da ideia dele, que seria algo mais absolutista. O poder de escolha vem da democracia, né? Democracia que vem lá dos tempos antigos que até hoje em dia, até não, né? Hoje em dia é aplicada, né? Praticamente todos os países atuais têm um sistema democrático. Mas, como eu disse antes, a democracia tem um grande problema de conflitos de ideia, né? E esses conflitos podem variar, desde ideias econômicas até religiosas, né? Como é o caso de Israel e Gaza, que está acontecendo nos dias atuais. E também na Ucrânia e na Rússia, que está tendo aquela guerra lá para fins políticos e tal. Toda uma história por trás por conta disso.
E também a democracia, como o próprio Calma falou, pode ser um sistema lento, demorado. E isso pode ser observado durante a pandemia, que houve uma demora da vacina acabar chegando no Brasil e tal, para a população ter acesso, né? Por mais que não demorou assim tanto, poderia ter acontecido mais rápido, vindo mais rápido, né? E na minha opinião, há coisas que eu concordo e discordo na visão de Thomas Hobbes, né? É verdade sobre a ideia dele do homem ser o predador do próprio homem, o lobo o homem, Contrato social, né, também. é o contrato social Que também, existe. né? Aham. E a maior parte eu concordo com ele. Só acho errado a ideia do Estado absolutista, da monarquia, né? De somente uma pessoa governar tudo, né? Essa parte é uma ideia muito extrema e muito desnecessária muito desnecessária. Aham. Ele quer um governo autoritário, né? Um governo autoritário e tal. Basicamente uma ditadura, né? Não chega a ser uma ditadura ainda, eu Ainda não. diria. Não é uma ditadura, na realidade, eu sou burro. É uma ditadura, sim. Porque Corta todo o seu poder de separar. escolha e a o poder de sua- escolha de uma pessoa só e a sua- absolutista. e as suas ideias, né? Eu acho que talvez até a palavra certa nem seria como. A palavra certa não seria monarquia, né? Na visão de Thomas Hobbes, mas ser uma ditadura de somente uma pessoa, né? E uma coisa que se destaca bastante nas ideias de Thomas Hobbes, que é basicamente a base da ideia dele, é do Estado forte, em que a pessoa reivindica da sua liberdade para ter a paz e a ordem na sociedade, né? Porque o estado natural do homem, ele é predador, né? Ele sempre quer mais, quer o poder, né? Essa ganância, esse instinto de ganância que o homem tem. Uhum. Esse estado forte é o Leviatã. Basicamente o Leviatão, o ser que controla tudo e coloca tudo em ordem, né? É um Você ser pode- que quer ser meio que predominante sobre os outros. Podemos Mas colocar isso assim? é que não tava falando antes, é o mal maior, né? É as leis que a gente segue. O nosso governo, por exemplo, é um estado forte. Todos os governos seguem esse modelo de estado forte. Essa ideia de estado forte, para que não haja a anarquia, a bagunça na sociedade, Que né? nem o estado natureza, que ele falou antes. Sim. E agora, né? Agora com o Pode Não acabando, né? Já estamos chegando ao final aqui Chega agora. no final. Infelizmente o pod acabou. Vou perguntar aqui, pode acabar. Perguntar aqui o que vocês acham que vocês tiraram de importante dessa lição? O que vocês aprenderam desse estudaram sobre Thomas Hobbes? Eu acho importante a visão de Thomas Hobbes, né? Porque ele traz alguns conceitos e ideias muito importantes que até hoje são aplicados, né? Sobre o estado tem coisa na maior e política tal. que tá assim, atual, né? A parte de autoritarismo eu acho ele meio louco, mas em relação ao resto, por exemplo, o contrato social, o Estado Maior só é verdade, realmente Né, existe então. desde todo tempo. O Estado de Natureza claramente é verdade, realmente foi muito bem pensado a parte dele. A ideia do homem ser o predador do próprio homem. Sim, O lobo, o É o homem lobo. ser o lobo do próprio homem. Sim, que nessa fala de o homem ser o lobo do próprio homem, a gente hoje vê no cenário atual, né, do mundo atual. É A basicamente. qualquer canto que você vai, sim. As guerras que estão acontecendo, pessoas querendo demonstrar poder sobre as outras. A gente vê isso muito no cenário atual. Pois é. E agora vem a pergunta, né? O que será que os ouvintes acham sobre isso? O que eles pois pensam é. sobre isso? Então, deposite sua opinião aqui no comentário, né? Deixa- Queria agradecer, né? Agradecer pelos ouvintes que ainda estão aí escutando os Pelos- nossos 10 minutos de conversa. Pelo tempo. E Muito agradecer pela interessante, atenção. produtivo. Pela atenção. Eu acho que merece um 10 no nosso pod não, né? Eu apoio. Fiquem aí ligados pro próximo episódio, nossa. Vai que tem um próximo episódio, né? Não sei se ele já vai ter se formado antes, né? Terminado. Então é isso. Tchau. E fiquem com Deus. Falou. Tchau. Tchau.